Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 27ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Vereador Alexandre dos Santos. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martins. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presente todos os senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido a vereadora Tia Val para fazer a leitura de versículos da Bíblia Sagrada e todos, por favor, se possam em pé. E conhecerão a verdade os libertará. João 8, versículo 32. Amém. Passar a fase do expediente. Coloco em votação as atas da 22ª, 23ª, 24ª e 25ª reuniões ordinárias e da 8ª reunião extraordinária de 2014. A votação é simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Estão aprovadas as atas por unanimidade. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas número 18 de 2014, Prefeitura Municipal de Mairiporã, balancete da Receita e Despesas referente ao mês de agosto de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesas número 17 de 2014. Câmara Municipal de Mairiporã, balancete da Receita e Despesas referente ao mês de agosto de 2014. Projeto de Lei número 280 de 2014. Márcio Alexandre Emídio de Oliveira dispõe sobre a alteração do inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 2612, de 5 de setembro de 2006. Recebidos e diversos. Solicito ao segundo secretário que informe a relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegramas do Ministério da Saúde. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde. Programas: pagamento de teto municipal de saúde bucal no valor total de R$ 4.460. Pagamentos de saúde da família no valor total de R$ 57.040. Pagamento de agentes comunitários de saúde no valor de R$ 56.784. Pagamento de incentivos às ações de vigilância, prevenção e controle das DST, AIDS e hepatites virais, no valor de R$ 6.682,99. Pagamento de FAEC-CIA, mamografia para rastreamento, no valor de R$ 5.670. Pagamento de piso fixo de vigilância em saúde, no valor de R$ 21.937,12. Pagamento de farmácia popular do Brasil, no valor de R$ 12.500, pagamento de incentivos pontuais para ações de serviço de vigilância em saúde, no valor de R$ 6.756,54, pagamentos de assistência farmacêutica básica, no valor de R$ 35.086,29. Ofício da Prefeitura Municipal, encaminhando demonstrativo de pagamento a fornecedor referente ao mês de agosto de 2014.
Ofícios do Hospital e Maternidade de Mariporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro para pagamentos de tributos parcelados referente ao mês de agosto de 2014 e da prestação de contas referente ao mês de agosto de 2014, encaminhadas do razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamentos. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do acórdão respectivo do Tribunal de Contas 2006/003/07, Câmara Municipal de Mariporã, 9 de setembro de 2014, Luiz Carlos Milhão Galrão, chefe de divisão e secretaria, está lida a correspondência. Obrigado, vereador. Gostaria de dar uma informação a todos que a Câmara Municipal tem disponível para as pessoas que desejam se manifestar a tribuna livre às segundas-feiras. Todo cidadão que desejar fazer uma manifestação pública pode procurar a Secretaria da Câmara, que será orientado para fazê-lo dentro de um agendamento. Isso é lei municipal aprovada recentemente no primeiro semestre do ano passado. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações dos senhores vereadores. No momento oportuno, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Cândido Balbino dos Santos, falecido dia 5 de setembro de 2014, e pelo falecimento da Luzia Sampieri, dia 3 de setembro de 2014. Tá, faremos oportunamente, vereadora. Em relação às indicações, o vereador Rafael Tadeu Martim, 828 a 830, vereador Ed de Oliveira Souza, 831 a 833, vereador Ricardo Vieira da Silva, 834 a 836, vereador Écio Minozzi Júnior, 837 a 839, vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 840 e 841, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 842 a 844, vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 845 e 847, vereador Valdeci Fernandes, 848 a 850, vereador Valide Ali Amid, 851 a 853, vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 854 a 856, vereador Oswaldo Loureiro Filho, 857 e 858, vereador Marcos Pinto Barbosa, 859 a 861, e vereador Alexandre dos Santos, 862 a 864. Está lida as indicações. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador professor Ed de Oliveira Souza para que faça a leitura de sua moção reivindicando providências, número 18 de 2014. Meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, essa moção nessa data é justamente para que a rodovia Fernão Dias, que é a opção para os moradores de Terra Preta que cheguem em suas casas, e mesmo os moradores de Mariporã utilizam a estrada para ir a Atibaia, Bragança, entre outros lugares, considerando que a população de Mariporã utiliza a rodovia muitas vezes em caso de emergência, para utilizar serviços hospitalares em Atibaia, AMA, Seibem, além de fazer compras no supermercado, e até mesmo os advogados têm a necessidade de fazer audiências em Atibaia, Bragança, tendo que chegar a tempo sob pena de prejudicar seus clientes. Considerando que a empresa Arteres, frequentemente e sem qualquer aviso prévio ou placa de sinalização, obstrui durante horários de picos faixas da estrada para constantes reparos, causando transtornos e até mesmo a paralisação em muitos trechos da rodovia. Considerando, por fim, diante do acima narrado e das situações colocadas referente à utilização da rodovia como via de acesso às necessidades locais indicados, apresenta outra mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção reivindicando providências, qual seja, que a empresa Arteres promova os reparos ou obstruções das vias em horários ou dias que não comprometam a mobilidade dos usuários ou preestabeleça com antecedência de pelo menos 2 a 3 dias quando irão promover as benfeitorias, com exceção, logicamente, daquelas que se demonstrem em caráter de urgência. Plenário, 27 de março, 9 de setembro de 2014, Ed de Oliveira Souza, vereador, está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a referida moção. Algum vereador para discutir?
Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Hoje, senhor presidente, a rodovia Fernão Dias, no trecho que liga Terra Preta a Maidiporã, estava um caos. Ninguém conseguia chegar a Maidiporã no horário das 7 até as 19 horas. Eu mesmo fiquei várias horas preso no trânsito e foi assim a maioria de quem hoje tentou vir de Terra Preta para Maidiporã. Ontem foi a mesma situação. E os congestionamentos limitam o direito de ir e vir do cidadão, que está previsto na Constituição Federal. E neste caso, senhor presidente, eu quero me referir a esse congestionamento diário no trecho de Terra Preta até o radar que foi colocado ali na altura do quilômetro 60 da rodovia Fernão Dias. E trecho esse que todos os dias, principalmente nesses horários de picos, as empresas que prestam serviço à concessionária artérias fecham a pista para fazer essas manutenções, colocando cones em uma das pistas, diminuindo a velocidade média dos carros e ônibus, retardando o serviço de emergências, como deslocamento de ambulâncias, viaturas policiais, veículos do Corpo Bombeiro, além de causar atraso aos trabalhadores, que principalmente nos horários de manhã, estão indo trabalhar e ficam presos no trânsito. Eu entendo que os serviços da manutenção são necessários, e a concessionária deve estudar um meio de fazê-los em horários que não causem esses congestionamentos, limitando o direito de ir e vir das pessoas em horários de picos, principalmente quando essas pessoas estão se dirigindo ao trabalho e escolas. Então, eu peço o voto favorável de todos os vereadores nessa moção. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não? Então, coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Está aprovada a moção reivindicando providências número 18 em primeira e única votação por unanimidade. Convido o vereador Rafael Tadeu para que faça a leitura da moção reivindicando providências número 19, 2014, de sua autoria. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa, diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e aqueles que nos assistem pela internet. Moção reivindicando providências 19/2014. Senhor presidente, considerando que o edil solicitou através da indicação a limpeza de bueiros no loteamento Colinas 2, em Terra Preta, considerando que até o presente momento o serviço não foi executado, e considerando que com a chegada do período de chuvas, os moradores ficam apreensivos. Considerando que os moradores afirmam que a falta de manutenção nos bueiros para ajudar no escoamento da água, e considerando que a água da chuva, que passa pela rua, não tem por onde escoar, já que alguns bueiros estão entupidos, apresento adotar a mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, a presente moção reivindicando providências para que seja feita a manutenção dos bueiros no loteamento Colinas 2, Terra Preta, e que essa seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Maidiporã para que tome as providências juntamente com a Secretaria de Obras, Serviços e Habitação. Plenário, 27 de março, vereador Rafael Tadeu. Está ali, senhor presidente. Vereador, coloca em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Mesmo assim, nós estamos passando por um período de seca, né? E acredito que nós devemos fazer uma manutenção preventiva e não uma corretiva. Porque no momento em que acontece o acidente, depois correr atrás acho que é bem pior. E acredito que se nós considerarmos que se fizer a manutenção preventiva e não corretiva, seria bem menos desgastante, não só para os trabalhadores que vão executar a obra e também para nossos bolsos, né? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade em primeira e única votação a moção número 19, 2014. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos, pois a próxima moção é de minha autoria.
Solicito ao presidente da Câmara, Écio Minós Júnior, que faça leitura da sua moção 11/2014, de sua autoria. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Moção de congratulações número 11/2014. Nobres pares, considerando o desempenho no Índice de Desenvolvimento e Educação Básica, IDEB 2014, principal indicador de qualidade do ensino do país, das escolas públicas no ensino de Mairiporã, considerando que as escolas municipais que apresentaram bom desempenho merecem ser parabenizadas por se destacar dentro dos critérios do índice, considerando que 4 escolas municipais das 16 avaliadas superaram a média municipal de 5,3, as escolas Márcia Monteiro, Mufarrege Salomão Chama, Armando Pavanelli e Guido Pisaneschi. Dessas, a Márcia Monteiro e a escola Armando Pavanelli superaram suas próprias metas, respectivamente 6,1 e 5,6. E as escolas Edmeia e Marília atingiram suas metas, apesar de ficarem abaixo dos 5,3, que é a média no município. Considerando ainda que as escolas estaduais Nides em Cardoso, Zilde Passarella, Udarica Nascimento, Carlos Fleury, Pedro Galrão e Maria Zéza, Arthur Vengril, mereceram também a mesma consideração por terem superado suas metas. Apresento à dota mesa, na forma regimental, a solicitação de aprovação dessa moção às escolas municipais e estaduais referidas acima. Solicito aos nobres pares a sua aprovação. Plenário, 27 de março, 9 de setembro de 2014, Écio Minós Júnior, vereador. Coloco em discussão. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Écio Minós Júnior. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele acontece de 2 em 2 anos. O Brasil inteiro faz uma Prova Brasil, chamada Prova Brasil, e mede 3 níveis de ensino. No ensino fundamental, os anos iniciais e os anos finais. E no ensino médio, todo o ensino médio através do 3º ano. Em Mairiporã, que é responsável pelo ensino desse ciclo 1, que é até de 1º e 5º ano, nós tivemos um resultado de 5,3. A meta era 5,8, não conseguimos atingir. Mas nós temos, das 16 escolas avaliadas, 4 delas que contribuíram para esse 5,3 e cumpriram as metas outras 2. Então, é um avanço nesse sentido, mas há muito que se fazer. A rede estadual, que é responsável pelo 6º ano até o 9º ano no ensino fundamental, em Mairiporã, teve essas escolas que se destacaram, que eu mencionei aqui na moção. E o ensino médio, no estado de São Paulo, nós não temos indicadores da rede estadual, que é responsável, não temos indicadores locais, mas no estado de São Paulo, infelizmente, o Estado não conseguiu cumprir com a meta, que era de 3,9. Teve só 3,7. Mas ainda, é incrível, ainda é o 2º melhor desempenho no Brasil. Só perde para o Estado de Goiás, que teve 3,9 no ensino médio. O ensino médio realmente é um gargalo espetacular. No Brasil, o ensino nas séries iniciais, o grande desenvolvimento foi nessas séries, que são cuidados pelos municípios, que é onde tudo acontece. Eu estou falando a nível Brasil. Mairiporã tinha uma meta de 5,8, não atingiu. Mais escolas demonstraram o seu desempenho acima dessa média. Então, eu gostaria de estar incentivando essas escolas e queria que os senhores apoiassem essa moção para que a gente leve para a escola a nossa solidariedade e para as outras escolas, com certeza, estão se empenhando para melhorar a qualidade de ensino, porque esse indicador é que mede a qualidade do ensino nas redes públicas e vai cobrar, posteriormente, o empenho e a eficiência com quais os gastos foram realizados.
Então, é nesse sentido que eu gostaria de ter o apoio dos senhores, a gente mandar essa moção para essas escolas, enaltecendo o trabalho delas, e para as outras, ver o que precisa de apoio, para que a gente possa também contribuir. É nesse sentido que eu fiz essa moção. Obrigado, senhores. Mais algum vereador para discutir a moção 11/2014 do vereador e presidente dessa casa, Écio Minoz Júnior? Não havendo mais ninguém para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que for favorável, permanecem sentado, e aos contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os vereadores a moção 11/2014, da autoria do vereador e presidente dessa casa, Écio Minoz Júnior. E, na sequência, convido o vereador e presidente dessa casa que retorne aos trabalhos. Obrigado, vereador. Passaremos agora para a moção de pesar do vereador professor Édio. Mais uma vez, boa noite. Moção de pesar, número 7, de 2014. Nobres pares, considerando que a senhora Idalina Veríssimo da Silva Bazzoni, nascida em 28/10/1929, foi uma cidadã que muito contribuiu para a implantação e desenvolvimento da congregação presbiteriana em nossa cidade, sendo uma de suas fundadoras há aproximadamente 17 anos atrás. Considerando que a mencionada senhora Idalina, como membro e contribuinte da Sociedade Auxiliadora Feminina da referida congregação, contribuiu no processo de evangelização de muitas pessoas ao longo de seu trabalho, muitas vezes deixando seus afazeres de família, buscando o resgate de pessoas para a obra de Deus. Considerando que a senhora Idalina Veríssimo da Silva Bazzoni era a pessoa que soube granjear e preservar amizades, constituiu respeitada família em nossa cidade, excelente mãe e atenciosa com familiares e amigos. Considerando ainda que foi da vontade de Deus que a mesma encerrasse sua missão terrena, fato esse que nos inspirou nessa iniciativa e reconhecimento dessa querida cidadã, amiga e evangelizadora. Considerando finalmente que fique registrado esta póstuma homenagem e nosso sincero reconhecimento à senhora Idalina Veríssimo da Silva Bazzoni, que teve seu passamento ocorrido no dia 8 de setembro de 2014, apresentador da adulta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colênio plenário, a aprovação dessa moção de pesar à família da senhora Idalina Veríssimo da Silva Bazzoni, requerendo aos nobres pares a sua aprovação. Plenário 27 de março, 9 de setembro de 2014, é de Oliveira Souza. Vereador, está lido, senhor presidente. Do vereador, coloque em discussão a moção. Não há vereadores para discutir, coloque em votação, que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção de pesar número 7 de 2014. Passaremos agora para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Palavra a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhora aqui presentes. Meu primeiro ofício, senhor presidente, o senhor prefeito municipal, para contatar o departamento competente, a possibilidade de concretar os trechos subida da estrada do Riacho, da represa Mato Dentro. Meu segundo ofício para o senhor prefeito municipal, no sentido de contatar o departamento competente para que estude a possibilidade de instalar redutor de velocidade na altura do número 549, Recanto, Ouro Verde, Mato Dentro. E meu terceiro ofício para o senhor prefeito municipal, para contatar o departamento competente para que estude a possibilidade de instalar 5 luminárias na estrada municipal, altura do número 449, Recanto, Ouro Verde, Mato Dentro. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martins.
Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, mesa diretiva, aqueles que nos assistem aqui presentes pela internet. Senhor presidente, quero ser bem rápido e começar pelos ofícios. Solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente o seguinte serviço no CCA, Centro de Convivência da Criança e do Adolescente, situado no Jardim Fernão Dias, que abra os portões do CCA, né, para a comunidade aos finais de semana. Essa faz-se necessária a abertura do local para a comunidade do bairro, pois as crianças, aos finais de semana, que estão em busca de um espaço físico para brincar e fazer atividades socioculturais, uma vez que nesse bairro não tem um espaço seguro e público para as crianças utilizarem. No meu segundo ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente implantação de redutores de velocidade na rua João Puga Dias, Colina 2, Terra Preta. E no terceiro e último ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a instalação de abrigo de ponto de ônibus nos seguintes locais: Avenida Dona Charlotte Isirmai, 1601, Capovinha, em frente ao portão da Escola Municipal Sarquista Elian. E Estrada Equitaíra, Capovinha. Também não poderia deixar de parabenizar, né, os profissionais e estudantes de administração pelo dia de hoje, Dia do Administrador. Meus parabéns a todos. E também fazer um convite, né, ao Grupo de Segurança da CASC, junto ao NAU, Núcleo de Ação Local e o NUDEC, Núcleo de Defesa Civil. Convidam todos para a reunião que será realizada na próxima quinta-feira, dia 11 de setembro, às 19h30, na sede do Parque Imperial. Está ali, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Edio de Oliveira Souza. A palavra, professor Edio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, vereadora, a todos presentes e aos internautas que acompanham nosso trabalho pela TV Câmara. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela moção de congratulações às escolas públicas municipais e estaduais pelo desempenho que elas tiveram aí no IDEB de 2013. A escola pública que eu trabalho há mais de 20 anos, fiz 20 anos agora em 2014, ela só vai realmente mudar esse país no dia que ela for valorizada. E valorizada por governos que realmente entendem o que é o ensino, o que o ensino pode causar a um país. E acredito que essa avaliação, ela vem para realmente melhorar. Nós todos precisamos ser avaliados. Nós, vereadores aqui, sem uma avaliação, né, nós podemos achar que estamos fazendo o máximo, quando às vezes estamos fazendo o mínimo. E assim também a escola pública, ela precisa ser avaliada para que realmente ela possa apontar um norte, ela possa encontrar o caminho que ela sempre teve, ela sempre existiu, e só com a valorização é que nós podemos mudar a história desse país. E não tem outro caminho a não ser a educação. É assim que eu acredito. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um ofício para o senhor prefeito, para que, juntamente com a secretaria competente, estude a possibilidade de implantação de lixeiras no Bosque da Amizade, ali no espaço em frente ao Rotary, pois naquele local a Secretaria Adjunta de Esportes está desenvolvendo projetos de atividades esportivas e de lazer aos domingos, compreendendo vôlei, ping-pong, pipas, entre outras. E como não tem lixeira, a população acaba por depositar resíduos de lixo, garrafas PET no chão. Então, também aproveito nesse ofício para parabenizar o secretário David aí e sua equipe pela iniciativa. Segundo ofício, senhor presidente, gostaria que o senhor prefeito, juntamente com o departamento competente,
e Subprefeitura de Terra Preta estuda a possibilidade de passar uma máquina escavadora no final da rua Agemiro Machado, após o número 130, no loteamento Jardim da Lagoa, a finalidade de retirar dali terra acumulada proveniente de chuvas passadas. Último ofício verbal, senhor presidente. Eu gostaria de reiterar aqui uma indicação minha, a número 117/2014, para que seja oficiado o senhor secretário adjunto de esporte, juntamente com a Subprefeitura de Terra Preta, para que estude a possibilidade de completar com areia o campinho de futebol que existe lá no bairro dos Pedrosos, pois com o passar do tempo a areia foi se deslocando pela ação do tempo, dificultando a prática de futebol das crianças naquele local. É só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, eu solicito que seja enviado um ofício ao prefeito municipal para que ele entre em contato com os responsáveis pelo laboratório Analítica, que é o laboratório que tem convênio com a prefeitura para atender a população de Mariporã, no sentido em que ele corrija um erro que existe ali no laboratório, que é quanto à coleta de exames de espermograma dos homens, já que os pacientes que lá vão para fazer esse exame, eles são dirigidos a um sanitário comum, um sanitário de uso comum das pessoas que estão na recepção. Isso é um absurdo, né? Já que esse é um exame que, para o homem, é um tanto constrangedor, e a necessidade de que ele tenha um local adequado para que ele possa coletar esse material. Então, fica aqui o meu pedido para que o prefeito corrija esse erro, já que tem pacientes que nem sequer conseguem fazer o exame devido ao constrangimento que eles estão passando. Então, esse é o meu primeiro ofício. E eu queria aqui fazer um protesto público em relação às montadoras de automóveis em nosso Brasil, nosso país, que sempre assim, oferiram altos lucros e sempre alimentaram os seus escritórios nos seus países de origem com dinheiro oferido no trabalho do trabalhador brasileiro. E agora que a gente inicia uns meses aí de recessão, eles simplesmente já começam a mandar embora os trabalhadores brasileiros que mantêm essas indústrias. Ou seja, quando eles estão obtendo lucro, eles exploram os nossos trabalhadores. E quando começam a deixar de vender os automóveis como vendiam, eles simplesmente descartam essas pessoas, mandam embora, e essas pessoas ficam aí numa situação muito difícil. E a empresa vai muito bem, obrigado. Então, fica aqui o meu protesto, e esperando que essa situação mude, né? A gente está perto de uma eleição, aí, quem sabe a gente consiga discutir essa questão do trabalhador, né? A questão da educação, que o senhor também gosta muito de discutir, é lamentável ouvir o que eu ouvi hoje da secretária de Educação de Goiás, surpresa por ter sido a melhor avaliação do Estado, ser do Estado de Goiás. Ela mesma disse que fica surpresa e que a educação que o Estado de Goiás dá aos seus alunos não é aquela educação que ela gostaria que eles tivessem. Então, a gente também tem esse outro aspecto aí, quem sabe a gente consiga aí, nessa eleição, alguém que corrija esses erros aí. E na saúde também. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Há mais vereadores inscritos? Não há mais vereador, senhor presidente. Então, faremos nesse minuto um minuto de silêncio solicitado pela vereadora Tia Val.
do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos. Projetos de decreto legislativo números 3, 4 e 5 de 2014 e o projeto de lei número 270 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de decreto legislativo número 3 de 2014. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2014, Marco Antônio Ribeiro dos Santos, dispõe sobre a outorga do título honorífico de cidadão mairiporanense ao senhor Padre Paulo Sérgio Leme. Coloco em discussão o projeto. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para fazer a discussão, eu coloco em votação. E a votação é nominal. Não. Eu vou. A votação é nominal. Para isso, nós precisamos conferir a urna. Então, eu solicito ao vereador Boava e ao vereador Valdeci para que verifiquem a urna. Se precisar um pouquinho de gordurinha, eu tenho aqui. Beleza, beleza. A votação é secreta, os vereadores serão chamados pelo primeiro secretário pela ordem alfabética, assinarão a folha de votação, pegarão as cédulas devidamente rubricadas pela mesa e, após votarem, colocarão as cédulas na urna. Convido os vereadores para que votem. Por favor, chame-os. Mas ele tem que chamar aqui. Vereador Alexandre dos Santos. Vereador Valdeci Fernandes. Vereador Edio de Oliveira Souza. Caramba, cervejinha. Vereador Écio Minozzi Júnior. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Vereador Rafael Tadeu Martim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Caramba. Vereador Walid Ali Hamid.
Convido o vereador Marcinho e o vereador professor Édio para fazerem a contagem das cédulas. Porque não foi mencionado. Favoráveis e 1 contra. Portanto, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 3, de 2014, em primeira e única discussão e votação. Passaremos agora para o projeto de decreto legislativo número 4, de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2014, Valdeci Fernandes dispõe sobre a outorga do título honorífico de cidadão mariporanense ao senhor Gilberto Tadeu de Freitas. Coloco em discussão o projeto de decreto. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Com a palavra o autor do projeto. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, mesa diretiva, senhora vereadora, ao povo presente e quem nos assiste pela internet. Apresenta a apreciação dos nobres colegas e o presente projeto de decreto legislativo 4/2014, que tem por finalidade a outorga do título honorífico de cidadão mariporanense ao senhor Gilberto Tadeu de Freitas. A proposta da entrega da referida comenda prende-se ao fato de homenageado apresentar um histórico digno de grandes elogios, conforme se pode depreender da leitura do seu currículo. Diante de todo o exposto, entendo que o projeto para a concessão do título honorífico de cidadão mariporanense é altamente mérito, merecendo aprovação unânime dos nobres pares. Por isso, conto com o voto de todos vocês. Vereador, mais algum vereador para discutir o projeto? Passaremos, então, para a votação. Solicito o vereador Dr. Ricardo, acompanhado da nossa vereadora Tia Val, para que faça a verificação da urna. Secreta, repetiremos o mesmo ritual da votação anterior. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Vereador Valdeci Fernandes. Vereador Édio de Oliveira Souza. Vereador Écio Minozzi Júnior.
Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Não. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Vereador Rafael Tadeu Martim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Vereador Walid Ali Hamid. Todos, né? Convido o vereador Rafael Tadeu e o vereador Marcos do Táxi para conferir os votos. Votos favoráveis e 2 votos contra. Portanto, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 4 de 2014, em primeira e única votação. Passaremos, nesse momento, para o projeto de decreto legislativo número 5. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2014. Juvenil de Oliveira Dantas dispõe sobre a outorga do título honorífico de cidadã mairiporanense a senhora Episcopissa Lourdes Franz. Coloco em discussão o referido projeto. Algum vereador para discutir? Não havendo. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria apenas de tentar resumir uma parte do currículo da homenageada, da bispa Lourdes Franz. Mudou-se para Mairiporã no ano de 1962, junto com os seus pais e a sua irmã caçula. Uma vida dedicada às missões congregava na igreja Porta da Vida e durante muitos anos contribuiu para o crescimento do ministério. Com o passar dos anos, Deus colocou em seu coração o desejo de abrir um ministério próprio. E assim surgiu a Igreja Evangélica Aliança das Nações, hoje com 16 anos.
Vale ressaltar que a Bispa Lourdes foi a primeira pastora da cidade. Junto com o ministério, são reconhecidos pelos inúmeros trabalhos em prol da comunidade do município, como, por exemplo, resgatando viciados em drogas e álcool, auxílio com cesta básica, enxoval para gestante, entre outros. O principal alimentar a lama daqueles que estão cativos e oprimidos, mostrando a verdadeira salvação em Cristo. Ademais, realiza encontro de casais, movimento este que é reconhecido, haja vista a quantidade de famílias restauradas após o encontro. Temos também o encontro de mulheres, onde estas revelam seus traumas e anseios e recebem a direção de como portar-se diante da situação de adversas do cotidiano. E o encontro de jovens prepara-os para impactar a geração através da linguagem simples e objetiva. Eles recebem ensinamentos bíblicos e de como resgatar jovens com os mais variados traumas para uma vida plena com seu Deus. Diante da justificativa do currículo da homenageada, espero contar com o apoio de todos os senhores vereadores. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Não? Então vamos passar para a votação, que é secreta. Manteremos o ritual. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Vereador Valdeci Fernandes. Vereador Édio de Oliveira Souza. Vereador Écio Minozzi Júnior. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Assina lá, Marcos. Assinou já. Deixa eu assinar aí. Assinei já? Nem, ó. Assinei. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Vereador Rafael Tadeu Martim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Cervejinha, vale? Vale um espetinho de pequeno. Vereador Walid Ali Hamid. Acho que todos foram, né? Foi, o doutor foi. Convido o vereador doutor Ricardo e o vereador Valdeci para que faça a contagem das cédulas.
Com 12 votos favoráveis e 1 voto contrário. Portanto, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 5 de 2014, em primeira e única discussão e votação. Passaremos agora para o projeto de lei número 270 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de lei número 270 de 2014. Rafael Tadeu Martim dispõe sobre a publicidade de funcionamento e atendimento das unidades básicas de saúde ou pronto atendimentos do município. Coloco em discussão o projeto. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu queria já ir direto à exposição dos motivos. Nobres pares, objetivando trazer mais informações e segurança aos usuários dos serviços prestados na rede municipal de saúde, apresentamos este projeto de lei. Sabendo que tais informações são de extrema importância para muitos cidadãos, que em determinados casos são atendidos nas unidades básicas de saúde e nos prontos atendimentos de Mariporã, e não sabem por quem foram atendidos. A informação e a identificação do médico que está prestando atendimento é um direito de todo cidadão. E no que tange à saúde da população, entendemos ser mais que um dever das autoridades competentes pela área, pois é sabido que, com respeito à dedicação e informação, iremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Portanto, com esse projeto de lei, traremos mais conforto e segurança ao usuário do serviço de saúde do município de Mariporã. Diante do exposto, contamos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse projeto de lei e antecipadamente agradecemos. Vereador Rafael Tadeu. Está ali, senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador para discutir o projeto? Não havendo, eu coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade, em primeira e única votação, o projeto de lei 270 de 2014. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Algum vereador? Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereador Dr. Ricardo Vieira. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores e público presente. Bom, senhor presidente, eu subo essa tribuna só para referir a um problema que está acontecendo até no local que eu trabalho. Eu acho que todos vocês já devem estar cientes ou ouviram alguma reclamação referente à situação da Zona Azul. E na Zona Azul, inclusive eu estou até me referindo que na semana passada e na semana retrasada pediram para eu pelo menos trazer esse problema e que para nós possamos encontrar alguma solução. O problema que isso acontece foi relacionado, senhor presidente, de que os funcionários lá da policlínica, principalmente aqui, às vezes não encontram um local para poder deixar o seu automóvel para poder trabalhar. Então, isso daí talvez seja um transtorno para as pessoas que vêm de longe, que felizmente tem um carro, e que possa colocar esse veículo próximo da unidade. Então, eu acho que é um momento que a gente possa refletir sobre uma condição que nós podemos achar uma solução para isso, pois os funcionários que trabalham na policlínica, eles muitas vezes não têm local para poder estacionar. E quando eles estacionam, agora eles são tarifados, ou seja, eles são cobrados. E a tarifa, vocês sabem, que é uma tarifa que, para quem trabalha
todos os dias, ela passa a ser pesada, né? No entanto, é um local que, né, eles deveriam trabalhar próximo de onde ficar próximo de onde trabalha, só que às vezes eles têm que deixar o carro onde que não tenha essa situação de zona azul. Então eu acho que os vereadores... Oi? Pois não. Cada 2 horas tem que trocar o cartão. Muito bem. Então ele não pode nem deixar o trabalho para ir colocar lá Eu o ia cartão. até, é esse ponto que eu ia, né, até mencionar, que os próprios funcionários eles não podem nem usufruir da Zona Azul. Porque se eles deixarem o carro na Zona Azul, eles deixam o salário ali, na condição de pagar, uma parte, né, senhor vereador, o estacionamento. Então, pois não, vereadora. Mesmo os pacientes que for na policlínica, eu acredito que deveria não pagar também Zona Azul, porque às vezes você chega lá, está marcado para 1 hora, vai ser atendido 5, 6 horas, então a pessoa gasta muito com a Zona Azul. Eu acredito que deveria não ter Zona Azul para quem fosse na policlínica e nem no hospital. Obrigada. Também. Além do paciente, né, agora você imagina que já é uma situação que nós devemos repensar, principalmente agora o funcionário, que vai estar todo dia e, como o doutor Oswaldo disse, ele não tem o direito de usufruir da própria Zona Azul pelo fato de tarifação, né, ou uma condição financeira que isso vai impedi-lo até de ir para o trabalho. Então, na situação onde que existe o impedimento da pessoa trabalhar, né, eu acho que, né, deveríamos repensar e refletir sobre essa situação. E essa situação, ela é uma situação que deve ser, nós devemos debruçar em cima desse problema, levar isso ao executivo para nós encontrarmos uma possibilidade de pelo menos isentá-los, né, ou então ter uma área específica para trabalho. Eu, como médico, muitas vezes, quando eu vou trabalhar, né, eu tenho um local específico para colocar o veículo, né? Então, isso é uma possibilidade, né? Agora, não existe para ninguém, né? Muitas vezes, até há pouco tempo atrás, eu estou deixando o veículo, às vezes, no posto de gasolina, né? Pois, às vezes, eu fico 4, 5 horas, às vezes, dentro de uma unidade. Então, eu sei que, né, a cobrança vem e, como é um projeto, uma lei, né, eu acho que eles vão vir na condição de cobrar. Mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos um meio termo para considerar esses fatos que às vezes destoam da condição do trabalho e da cobrança de uma forma até injusta. Então, isso eu queria que todos os vereadores, todos vocês, vereadores, se colocassem numa posição para nós, em conjunto, né, trazermos uma possibilidade ou uma alternativa para esse desajuste, vamos dizer assim, que foi colocado agora nessa situação há pouco tempo e que eu acredito que isso vai trazer problemas até a nível, né, de administrativos dentro da unidade. Muito obrigado. É isso que eu queria falar, porque amanhã, com certeza, eu vou ser cobrado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Peço a palavra, então, doutora. Vereador Écio Minaldi Júnior. Então, Marco Antônio, que assume os trabalhos. Com a palavra, a vereadora e presidente da casa, Écio Minaldi Júnior. Senhores vereadores, presidentes, senhoras e senhores, essa questão da Zona Azul é uma situação complicada. Eu fico imaginando aonde, se a cidade está todinha marcada para ser Zona Azul, foi decretado, há um decreto do Executivo que menciona todas as ruas, algumas delas ainda não estão com placas, mas já está demarcado, proximamente será. Não imagino como resolver esse problema, a não ser abrir mão de determinadas áreas de Zona Azul. Mas essa é uma questão pensada pelo Executivo e deve, por ele, ser resolvida. A hora que me consultar, e acho que consultar os senhores, é possível a gente buscar uma alternativa. Vossa Excelência se referiu aos funcionários, mas isso está acontecendo com todos que trabalham na área central, as pessoas que vão para o banco, etc., etc. Bom, o meu assunto pertinente, quer dizer, fundamental, foi a nossa ida
a presidência da empresa metropolitana de transporte urbano, eu e o vereador Dr. Ricardo Vieira lá estivemos. Essa audiência com o presidente foi através do presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, o deputado Caramês. Tivemos acompanhado também do vereador paulistano, o Floriano Pesaro, que, por ser uma solicitação, uma demanda que envolve os dois municípios, era necessário que a gente estivesse com essas pessoas para tratar do assunto, porque é uma linha, e a linha é a nossa linha Parada Inglesa, e também o intermediário. Mas a Parada Inglesa aconteceu o seguinte: com o shopping Tucuruvi, foram desabrigados os ônibus da região de Guarulhos, daquela região toda, para o terminal Parada Inglesa. E lá estava o nosso ponto final, ou inicial, do ônibus de Mairiporã. E a nossa população está desabrigada, porque são muitas linhas num terminal que é pequeno e não há conforto, não há como esperar 15, 20, 30 minutos, parece que é isso que o ônibus demora. A mesma coisa, aproveitando a oportunidade, a mesma coisa é com o terminal lá na rodoviária TT, o intermediário, que fica do outro lado do terminal, também não há conforto. E a população tem reclamado muito. Procurou o vereador Dr. Ricardo, me procurou, e nós tentamos um caminho falando direto com quem é responsável. O presidente da empresa metropolitana nos prometeu uma resposta a médio prazo, em 15, 20 dias, ele vai dar uma resposta. Então, eu queria estar agradecendo, primeiro, o deputado Caramês por ter, através do seu conhecimento, nos levado rapidamente para falar com o presidente da MTU. E o vereador paulistano, paulistano, da capital, que nos acompanhou, que fez... porque é o nosso munícipe que está, mas como está na área da capital, ele fez também uma força para que o presidente possa buscar uma solução, e ele está estudando. Então, eu queria deixar público isso e agradecer o companheirismo do Dr. Ricardo, que foi uma manhã atribulada, né, Dr. Ricardo? Centro de São Paulo, também Zona Azul, e também ciclovia na Rua Boa Vista. Quem conhece o centro de São Paulo sabe o que significa uma ciclovia na Rua Boa Vista, que é uma rua que estão todos os bancos, né? Uma complicação enorme. Pois não, vereador? Muito bem lembrado, vereador. Inclusive, uma das reclamações é que até o aglomerado era tanto nessa região da Parada Inglesa que as pessoas ficavam até aguardando fora da calçada. Sim. Né? Então, você imagina que é um risco. E, né, a atitude relacionada, né, nessa relação de nós comparecermos em São Paulo foi de, né, amenizar um problema que vem de São Paulo para Mariporã. Então, nós precisamos dirigir até a administração interna, porque é uma região, né, é uma administração que depende dela, porque existiu uma mudança do itinerário. Pois é. Então, eu acho que... vamos aguardar agora. Eu acho que é o senhor Joaquim, não sei. O senhor Joaquim, né? O presidente da MTU. Isso. Então, Joaquim vamos aguardar Lopes, para a gente, pelo menos, dar a resposta para o cidadão. Eu acho que é uma condição de se preocupar lá em São Paulo, que acontece, né, e que afeta ao cidadão mariporanense. É isso aí, vereador. Obrigado, senhoras e senhores. Boa noite. Ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, fazer uso da palavra. Não há mais vereador, senhor presidente. Convido o vereador e presidente dessa casa que retorne aos trabalhos. Nos resta convidar a todos para ouvir a seguinte informação. Ó. Em função do feriado do dia 15, segunda-feira, dia da padroeira, os pedidos de trabalho serão feitos dos senhores vereadores até o dia 12, na sexta-feira, porque a segunda nós não teremos expediente, e a terça-feira
é o dia que preparamos a sessão. Então, peço que os senhores levem em consideração essa excepcionalidade. Não havendo mais vereadores inscritos, convido a todos para a 28ª reunião ordinária, que ocorrerá na terça-feira, dia 16. Obrigado e boa noite a todos. Para que façam uma reunião rápida aqui com a secretária, para que a gente resolva um problema dos nossos pareceres.